Olá, primeiro ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos para a apostila 3, Bio 2, e nós vamos aprender hoje o módulo 8, tá? O que nós vamos falar nesse módulo 8? Nós vamos dar continuidade aos ácidos nucleicos. Nós vamos aprender sobre um processo chamado de duplicação do DNA e vamos aprender tudo sobre o outro ácido nucleico que existe, que é o RNA. Então, primeiro, nós vamos começar falando sobre um processo chamado de duplicação do DNA. O que significa esse processo de duplicação do DNA? Significa o DNA produzir uma molécula de DNA idêntica a ela. Por que isso é preciso fazer? Pessoal, o DNA ele é visto como material genético da maioria dos seres vivos. E a função do DNA, dentre as funções dele, uma delas é ser responsável pela hereditariedade, ou seja, é a transmissão das características de pai para filho. E essa transmissão se dá devido ao DNA. Então, quando que o DNA precisa duplicar o seu material genético? Toda vez que vai ocorrer um processo chamado de divisão celular. Nesse processo chamado de divisão celular, uma célula dará origem a células filhas. Nesse processo de uma célula originar células filhas, é preciso que então ela duplique o seu material genético para que todas as células filhas recebam o material genético. E falar sobre o processo de duplicação, pessoal, é um processo relativamente simples e que obedece como se fosse uma receita. Então, vamos especificando mais agora sobre esse processo. Primeira coisa importante, aonde ocorre esse processo? Ele ocorre sempre no núcleo das células eucarióticas, ou se não, no citoplasma das células procarióticas. Quem participa desse processo? Participa desse processo algumas enzimas específicas, que eu vou apresentar para vocês aqui no primeiro colegial. Vocês só precisam saber o nome de uma única enzima, e participam deles os nucleotídeos de DNA, ou seja, participam deles, vamos dizer assim, a matéria-prima que irá produzir essa nova molécula de DNA. Então, eu vou colocar a folha aqui na frente para poder exemplificar para vocês da maneira mais fácil possível que eu conseguir. Então, vamos lá. Vamos partir, então, da nossa molécula de DNA original. Essa molécula, ela necessita ser duplicada. Lembra, o nosso DNA ele é formado por duas fitas, tá aqui duas fitas. Essas duas fitas permanecem unidas por meio desses pontinhos tracejados que eu coloquei aqui no meio, denominados de ponte de hidrogênio. O processo de duplicação começa da seguinte forma. Lá na extremidade, na ponta da molécula de DNA, vem uma enzima chamada, para vocês, eu vou passar o nome, mas não é muito importante vocês saberem. Ela é chamada de helicase. Essa enzima, ela vai entrar então pela ponta do DNA e vai começando a cortar, romper as pontes de hidrogênio que mantêm essas duas fitas ligadas. Observe que quando ela corta as pontes de hidrogênio, as duas fitas se separam, ó, uma fita azul para cá e a outra fita azul para cá. E ela deixa exposta apenas as bases nitrogenadas que compõem a fita de DNA original. Essa é a primeira etapa. Logo em seguida, vem a participação então de uma segunda enzima, chamada de DNA polimerase. O que a DNA polimerase faz? Em cada uma das fitas do DNA, liga-se uma enzima chamada de DNA polimerase e começa então a fazer a leitura dessa fita azul para poder fabricar uma nova fita de DNA para poder parear com ela. Essa nova fita de DNA seria essa em cor de rosa que eu representei aqui, ó. A fita original começa a fabricar uma nova fita em cor de rosa. Da mesma forma do outro lado, azul uma fita original e a cor de rosa uma fita que está sendo fabricada. Como que ocorre esse processo de fabricação? Ocorre por meio da complementação de bases. Então, olha lá, vamos pegar, por exemplo, a fita de baixo, tudo que eu explicar para baixo, acontece para a fita de cima também. Quando a DNA polimerase lê aqui a base nitrogenada adenina, vem e faz o pareamento com ela uma timina, coloca do ladinho dela uma timina.
Se ela lê guanina, citosina, citosina, guanina. E esse pareamento, então, é feito sempre dessa forma, nas duas fitas de DNA. Se eu tenho adenina, pareia com ele uma timina. Se eu tenho a timina, pareia com ele uma adenina. Se tem a citosina, pareia uma guanina. E se eu tenho uma guanina, pareia uma citosina. Pessoal, esse pareamento ele vai ser feito em toda a molécula de DNA. Lembra, uma enzima vai rompendo as pontes de hidrogênio e a outra vem fazendo a leitura das bases nitrogenadas e o pareamento delas. Ao mesmo tempo que vai fazendo o pareamento, esses pares de bases, então, eles vão se unindo por meio de pontes de hidrogênio. Quando termina todo esse processo de leitura da fita inteirinha de DNA, nós vamos ter no final do processo duas novas moléculas de DNA. Na verdade, uma molécula se transformou em duas novas moléculas de DNA. Essas duas novas moléculas, elas são idênticas entre si. Pessoal, repara uma coisa, por que eu fiz de coloração azul? Observa as duas moléculas filhas. Cada uma delas, ela é formada por uma fita antiga, ou seja, uma fita mãe, vamos dizer assim, que é de coloração azul, e uma nova fita que está sendo fabricada, ó, representada aqui em cor de rosa. Isso acontece para as duas moléculas de DNA. Observa que nas duas, ela é formada por uma fita antiga azul e uma fita cor-de-rosa recém-sintetizada. Por isso, pessoal, o processo de duplicação do DNA, ele é chamado de um processo semi-conservativo. Ou seja, as moléculas filhas, elas vão sempre conservar uma fita da mãe, vamos dizer assim, uma fita antiga, e vai ser então sintetizada uma nova fita. Pessoal, simplesmente isso, esse processo simplesinho que se diz respeito ao que nós chamamos de duplicação do material genético. Tudo bem. Feito isso agora, então, vamos falar um pouquinho sobre o RNA. O outro tipo de ácido nucleico que existe nas nossas células é o RNA. O RNA também é chamado de ácido ribonucleico. O que é o RNA? Pessoal, o RNA, ele é visto para alguns vírus como sendo o material genético deles. Existem alguns tipos de vírus que, ao invés de ter o material genético DNA, ele tem o RNA. Mas, para nós, no nosso estudo agora de ácido nucleico, interessa para nós entender a principal função que o RNA ele executa dentro das nossas células. Que função que é essa? O RNA, ele é visto como aquele que vai transferir a mensagem do DNA até o citoplasma, para que lá no citoplasma seja fabricado a proteína que o DNA quer. Então vamos dizer assim, ó, eu sempre falo que o RNA, uma das funções dele é ser o correio. Ele leva a informação de quem manda, que é o DNA, até o citoplasma da célula, para que lá no citoplasma das células seja feito então o processo de tradução, ou seja, o processo de produção das proteínas. Nós vamos ver depois, na nossa próxima aula, todo esse processo com detalhes chamado de tradução ou síntese proteica. Bom, o nosso RNA, a principal característica dele, vou colocar a folha aqui para vocês também entenderem. O nosso RNA, ele também é formado pela reunião de nucleotídeos. Olha só para minha imagem aqui. Um fosfato se liga com açúcar que se liga com uma base nitrogenada. Isso seria um nucleotídeo. Esse nucleotídeo se liga com o próximo, que se liga com o próximo, que se liga com o próximo, que se liga com o próximo. Portanto, se nós observarmos o nosso RNA, o RNA, pessoal, ele não é formado por duas fitas ou duas cadeias de nucleotídeo, como no DNA. O nosso RNA, ele é formado por apenas uma única cadeia de nucleotídeos. Sempre o fosfato
unido a um açúcar chamado ribose, unido a uma base nitrogenada. Lembre-se, as bases nitrogenadas do RNA podem ser adenina, uracila, não tem timina, citosina e guanina. Então, aquelas relações de Chargat que vocês aprenderam lá no DNA, elas não são válidas para o RNA. Por quê? A relação de Chargat só vale quando tem duas fitas que são complementares entre si. Se eu tenho adenina de um lado, eu tenho timina do outro. Se eu tenho citosina de um lado, eu tenho guanina do outro. Como no RNA não existe duas fitas complementares, o RNA é formado só por uma fita, então aquelas relações de Chargat, elas não são válidas para o RNA. Tudo bem? Pessoal, dentro das nossas células, existem 3 tipos de RNA. Presta atenção no nome do RNA, que já nos dá a ideia, a função que ele executa. O primeiro tipo de RNA é chamado RNA mensageiro. Gente, como o próprio nome fala, mensageiro é porque ele carrega uma mensagem. Na verdade, é esse o RNA que pega a informação lá do DNA, a mensagem que o DNA está enviando, e leva essa mensagem até o citoplasma, para que lá no citoplasma seja então traduzida essa mensagem que o DNA mandou, e então produzida a proteína que o DNA quer que produza. Então, o RNA M, de RNA mensageiro, ele leva a informação do DNA até o citoplasma. Dá uma observada nesse exemplo que tem no resumo de vocês, essa fita de RNA mensageiro. Essa fita aí, eu coloquei a seguinte sequência de base nitrogenada nela: AAU, CCG, GGU, UUU, AUA. Por que eu agrupei de 3 em 3? Sempre guarda isso que vai ser importante para as nossas próximas aulas. No RNA mensageiro, cada 3 bases nitrogenadas, nós damos o nome de códon. Então, o RNA mensageiro, ele tem uma sequência de códons. Então, presta atenção. Se eu falo assim para vocês, um RNA mensageiro, ele tem 100 códons. Quantas bases nitrogenadas estão presentes nesse RNA mensageiro? Pessoal, se um códon são 3 bases nitrogenadas, então 100 códons são 300 bases nitrogenadas. Facinho, né? O segundo tipo de RNA é chamado RNA transportador. É o RNA com T pequenininho nele. Transportador. Qual que é a função dele? Transportar. É ele que vai transportar os aminoácidos até o lugar aonde está sendo fabricada a proteína, lá no citoplasma. Ele vai pegar o aminoácido e levar ele até a fita do RNA mensageiro, que é aonde está sendo feita a produção da proteína. Então, ele transporta o aminoácido. Dá uma olhada aqui no esqueminha do nosso RNA mensageiro. Transportador, perdão. O RNA transportador, ele parece uma folha de trevo, aonde em uma extremidade ele carrega o aminoácido, eu coloquei aqui em cor de rosa, e lá na ponta do RNA transportador existe uma sequência de 3 bases nitrogenadas. Pessoal, essa sequência dessas 3 bases nitrogenadas é chamada de anticódon. Por que anticódon? Essas 3 bases nitrogenadas, elas são complementares ao códon do RNA mensageiro. Vocês também vão precisar dessa informação, saber o que é anticódon e códon na nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, nós vamos dar uma recapitulada rapidinho em cima desses termos. E o último tipo de RNA mensageiro, é o chamado RNA ribossômico. Qual é a função do RNA ribossômico? O RNA ribossômico, ele entra na composição dos ribossomos. Lembra, os ribossomos são aquelas organelas que são responsáveis por fazer a produção da proteína. Ou seja, o ribossomo, ele vai fazer a leitura do RNA mensageiro
para poder produzir a proteína. Então, o RNA ribossômico, ele entra na composição dos ribossomos. Bom, uma característica importante do ribossomo é que dos RNAs, é que eles são produzidos dentro da célula. Eles são produzidos por um processo chamado de transcrição. Então, no que consiste a transcrição? Consiste o DNA produzir um RNA. Qual RNA? Tanto o mensageiro, quanto o transportador, quanto o ribossômico. Qualquer tipo de RNA é sempre produzido pelo processo chamado de transcrição. E nós vamos então agora descrever esse processo. É muito semelhante ao que acontece lá no DNA, porém tem alguns pontos de diferença que eu vou marcar agora para vocês. Então eu vou pegar minha folha aqui e mostrar a imagem para ficar mais fácil para vocês. Primeira coisa importante, esse processo ele também acontece dentro do núcleo. Por quê? Porque o DNA não sai do núcleo. Então olha lá, tá lá o nosso DNA. O processo de transcrição vai ocorrer. Pessoal, a transcrição agora é sempre feita de apenas algum ponto do DNA. Não é agora a leitura completa do DNA como foi feito lá no processo de duplicação. Então, no ponto específico, que a nossa célula sabe que ponto é esse, vem uma enzima e começa então a romper as pontes de hidrogênio. No caso aqui, ó, rompeu as pontes de hidrogênio desse pedaço do DNA. Nesse lugar onde teve o rompimento das pontes de hidrogênio, a fita de DNA se separa. Ela se separa e expõe as bases nitrogenadas. Ponto. Agora, nós temos duas fitas de DNA. Ao contrário do que acontecia lá na duplicação, agora a leitura vai ser feita apenas de uma fita de DNA. E o exercício tem que falar para vocês qual fita que vai ser lida, tá? No meu exemplo, eu tô falando que a leitura vai ser feita dessa fita superior aqui, ó. Então, essa fita que está sendo usada para fazer a transcrição, ela é chamada de fita ativa. O que acontece com a outra fita? Nada. A outra fita é chamada de complementar, ela só fica esperando fazer a leitura dessa fita. Bom, entra em ação agora uma enzima. Agora, a enzima ela é chamada de RNA polimerase. O que a RNA polimerase faz? Começa a fazer então a leitura das bases nitrogenadas do DNA e fazer a complementação das bases nitrogenadas do RNA. Pessoal, atenção! Agora aqui a complementação é assim. Se eu tenho adenina no DNA, vai complementar com ela uma uracila. Por que uracila, Patrícia? O RNA não tem timina. Lá no DNA, a adenina complementa com timina. Mas como no RNA não tem timina, então aonde eu tenho adenina, entra uma uracila. Se eu tenho timina no DNA, entra uma adenina. Timina com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina, citosina com guanina, timina com adenina, adenina com uracila, adenina com uracila. Pronto, fez a leitura de todo esse pedaço do DNA. Feita essa leitura e essa complementação de base, esse RNA aqui, ó, que tá prontinho, ele sai do meio da fita de DNA, o DNA se fecha, olha só, o DNA se fechou novamente, essa fita saiu daqui e essa fita agora, ela vai lá para o citoplasma executar a sua função. Depende de qual tipo de RNA mensageiro que foi então sintetizado. Finalizou então o processo de transcrição. Observa que no processo de replicação ou duplicação do DNA, que é a mesma coisa, e o processo de transcrição, eles são muito semelhantes, porém com algumas, vamos dizer assim, algumas diferenças marcantes que vocês precisam saber.
Então, por exemplo, eu não coloquei esse exemplo aí no resumo de vocês, mas vocês podem ir escrevendo agora conforme eu falo. Se eu falo, por exemplo, que em um certo filamento de DNA tem as seguintes bases nitrogenadas: adenina, 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 ó, AAA, CCG. Eu quero saber, se for feito a transcrição desse pedaço de DNA, olha só, AAA, CCG, qual será a sequência de nucleotídeos presente no RNA mensageiro? Então lembra, se eu tenho adenina, o pareamento vai ser com uracila. Então vai ser U. No lugar do C vai parear um G, no lugar do C vai parear um G e no lugar do G vai parear um C. Então, qual seria a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro? GGC. Tudo bem, pessoal? Eu recomendo vocês também, assim como foi na nossa outra videoaula, façam o máximo possível de exercício que vocês conseguirem fazer desse módulo. E qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Tudo bem? Um abraço a todos!